Hoje nós vamos responder o protestante Brito. Ele, que é do canal do Bibliocast, ele citou aí, né, meu nome no seu vídeo aí. Então nós vamos estar dando resposta para esse protestante. Se você já gostou, peço que você se inscreva no canal, deixe seu like e comente aqui embaixo o que você vai achar, né, no decorrer do vídeo, tá bom? Vamos então escutar, né, esse protestante falar aí. Aí nós escutaremos ele falar e depois daremos aí, né, o nosso comentário aí sobre esse vídeo. Responderemos ele. Romanos 5 destrói a tal exceção silenciosa. Existe uma exceção escondida em Romanos, porque a defesa católica tenta abrir espaço para Maria, dizendo nem todos é absoluto. Mas Romanos 5, Paulo constrói um paralelo. Por Adão, todos pecaram. Por Yeshua, vem salvação. Agora pense comigo, se Maria não estivesse incluída em todos pecaram, então ela também não estaria no mesmo sistema que precisa de redenção, correto? E isso cria um problema grave. Ou Maria não precisa da obra de Yeshua, ou ela está dentro da mesma condição caída. Só que a própria Escritura resolve isso. Maria chama Deus de meu Salvador. Romanos não deixa espaço para a exceção silenciosa, não para Maria. Ou você está em Adão, ou você está em Yeshua. Maria claramente está no grupo dos que precisam ser salvos. Não há nada para ela neste sentido. Shalom. Então, no final aqui, ele ainda usa a palavra shalom. Vamos estar dando a resposta, né, para ele aqui. Igual eu já falei, se você gosta desse conteúdo, comente aqui, já deixa o seu likezão aqui, compartilhe. E se você não é inscrito, se inscreva-se. Ele usa aqui Romanos 5, que ele fala que destrói qualquer exceção, então Maria pecou. Né? Ele fala assim, mas será que São Paulo realmente ensina isso? Ou eles estão forçando o texto? Nesse canal aqui hoje nós vamos fazer essa argumentação protestante cair por terra, tá bom? Segundo o argumento deles aí, ele fala que todos pecaram, né, ali em Adão, logo Maria também pecou. Eles falam, se não pecou, então não precisa de salvação. E eles ainda usam em Lucas, né, capítulo 1, versículo 47. Meu espírito alegra em Deus, meu Salvador. Olha, aqui está aqui uma coisa que vai fazer os protestantes caírem, né, a argumentação falsa dos protestantes caírem. Ele fala o seguinte, ou Maria pecou, ou ela não precisa de salvação. Mas a fé católica nunca disse isso. Eu quero que esse protestante, tanto ele quanto um que comenta aqui, o João Júnior, responda todas as perguntas que eu fizer aqui, tá bom? Porque, principalmente o João Júnior, ele só sabe pegar e deturbar falas da Igreja Católica. Mas nunca responde uma pergunta que eu deixo aqui. Impressionante isso, não é verdade? Então eu peço que ele, ao lugar de deturbar, ele me responde a pergunta. E a primeira pergunta que eu vou começar, antes de darmos continuidade aqui nesse vídeo aqui, a primeira pergunta que eu quero começar a fazer pro João Júnior e para esse outro protestante é: me mostre um texto bíblico que mostre claramente que Maria cometeu pecados. Porque até hoje vocês só vêm me falando heresias aqui nos comentários. Todos que veem que são certos vão prestar atenção e vão concordar com o que eu falei. Maria precisa da salvação, sim. Todos nós precisamos de Salvador. Mas Maria, ela foi salva de um modo único. Ela foi preservada antes de cair. Vamos fazer aqui uma analogia? Imagina comigo, pensa comigo aqui. Duas pessoas aí. Uma das pessoas cai no buraco, mas é resgatada. A outra pessoa foi impedida de cair, mas também foi salva. Vocês entendem? As duas foram salvas, só que de formas diferentes. Maria foi salva por Cristo de forma mais perfeita. Ela foi preservada do pecado, não libertada depois. Vocês entendem? E voltando naquela parte das duas pessoas. É só porque a outra pessoa foi salva de cair, então você vai dizer que
como eu vou falar, que ela não foi preservada? Maria foi preservada do pecado. Assim como essa pessoa que foi salva. Maria foi salva antes de cair. Vocês entenderam agora a lógica? Romanos 5, ele não destrói nada. Quando São Paulo fala todos, ele não está fazendo listas matemáticas, sem exceções. Exemplo, bíblicos. Vou mostrar para vocês aqui. Em Romanos 3, 23. Todos pecaram, mas Jesus não pecou. Então já existe exceção. Logo, todos de Paulo é geral, não absoluto. Vocês entendem? Alguns vão falar, mas Jesus é Deus. Sim, mas aqui na Terra ele viveu em toda a condição humana. Recebi aqui um comentário, esqueci de quem foi, que falou, mas por que Deus não pôde salvar seu próprio filho? Mas por que então que Deus não pode salvar a mãe de Jesus? Se Deus salva até nós que somos mais, como é que eu falo, somos os pecadores. Por que não ele não pode salvar a mãe de Jesus? O que vocês têm contra a mãe de Jesus? Romanos 5 fala de dois cabeças da humanidade. Adão trouxe o pecado, Cristo traz a salvação, mas isso não impede que Deus aplique essa graça de forma especial. Se Deus pode salvar alguém depois do pecado, por que não poderia salvar alguém antes de cair antes do pecado? Uma pergunta que eu deixo para vocês, protestantes. Pro João aí e pro Brito. Quero que vocês respondam minhas perguntas. Não fiquem só deturbando falas, não. Quero que vocês cresçam. Desculpa que a fala, virem homens e passem a falar a verdade. Quando Maria diz, meu Salvador, isso não é prova que ela pecou. Salvador também significa quem preserva. Maria está reconhecendo que foi por Deus, ela foi salva por Deus, totalmente dependente da graça de Deus. E isso afirma, isso eu confirmo, não nego. E nem a igreja nega a doutrina católica, nem a doutrina católica nega isso. É normal gaguejar, tá, gente? Romanos 5 não destrói a fé católica. Ele mostra o poder da graça de Cristo. Cristo não só perdoa o pecado, ele pode impedir o pecado. E foi isso que ele fez com Maria, sua mãe. Vocês entenderam? Negar isso não diminui Maria. Não diminui Cristo. Cristo, nós sabemos que está aqui. Maria está aqui. Maria não está no mesmo patamar que Cristo. Maria está aqui. Só que Cristo a salvou preventivamente. Vocês entenderam? Ou agora vocês acham que eu tenho que desenhar agora? Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, se vocês entenderam, eu peço que vocês comentem aqui o que vocês acharam. E quero, né, que o João Júnior e o Brito me respondam com sinceridade, com verdade, não com mentiras, não com deturbações, porque é muito feio. E respondam as minhas perguntas, tá bom? Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixa o like e comente aqui o que você achou. Que Deus assim nos abençoe, Ele que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fique com Deus e até o próximo vídeo.